Estamos aqui dentro da igreja São João Batista de Cananéia, uma das igrejas mais antigas do Brasil. Estávamos esperando que a missa acabasse, né? Hoje é dia de São João e para nós aqui de Cananéia é o dia de comemorar o padroeiro da cidade, São João Batista de Cananéia, tá? É um projeto que a gente está iniciando de contar um pouco da história de Cananéia e resolvemos contar com a verdadeira história do povo, com a verdadeira história de como começa a Vila de Cananéia. Sem muita demagogia, hoje nós estamos na companhia aqui de um grande amigo meu, foi meu primeiro professor aqui de Cananéia de História da cidade e me formou como monitor ambiental. E aí eu vou passar a palavra aqui para o nosso grande amigo João Carlos, um dos maiores historiadores aqui da região de Cananéia, um grande apreciador e que valoriza a nossa cultura, beleza? A nossa história, ela começa definitivamente em 1502, quando o bacharel se estabelece na Ilha Comprida, no povoado indígena, na aldeia indígena de Marataiama, e funda então o primeiro povoado do Brasil, Cananéia. Aí o que vai acontecer? Ela vai prosperar, mas em 1545 há um cataclisma, quase um maremoto, que arrasa com Cananéia, Iguape, Santos e São Vicente. Então a Ilha Comprida era a praia arenosa, manguezais, água salobra, né? E como eles vinham subsistir, caçar na Ilha de Cananéia e no continente, então eles começaram a tramar a mudança da Vila de Marataiama na Ilha Comprida para a Cananéia atual, né? Aqui com Morro São João com 5 bicas d'água, o solo aqui era cultivável, com uma elevação de 6 metros acima do nível do mar. Então eles começaram a fazer essa mudança. E o que acontece? Em 1549, o Leonardo Nunes, o Abarebebê, ele vem para a nossa região como catequista, conhecendo e vendo as necessidades. Com o Martim Afonso, em 31, veio um reinol chamado Pero Correia, que tinha como sócio João de Souza. E eles são grandes criadores de índios para vender como escravos. Então eles entravam na mata, arrasavam com as aldeias e levavam esse pessoal para vender no porto de São Vicente, que era conhecido como Porto dos Escravos. E o que vai acontecer com isso? Com a vinda do Abarebebê, ele catequiza o João de Souza e o Pero Correia e transforma eles em missionários. E a missão deles era catequizar os índios que eles preavam, os índios que eles escravizavam. Então eles vêm para Cananéia em 1554. Junto com eles veio o Frei Fabiano de Lucena, já experiente. Então eles vêm para Cananéia para casar os amancebados, fazer os batismos dos convertidos e dar continuidade em direção à terra dos Carijós em Santa Catarina, né? O que vai acontecer? Aqui estava graçando alguma epidemia e tinha alguns feridos de flechadas desses índios. Então o Frei Fabiano de Lucena resolveu ficar aqui, e na qual Pero Correia e João de Souza vão fazer a catequese dos Carijós no sul e acabam trucidados, né? Porque são reconhecidos como os antigos preadores e os índios queriam então vingança. Então, em 1554, para se fazer casamentos, batizados e a catequese, haveria uma necessidade de erigir uma capela. E isso foi feito em Taipa de Pilão, né? Então, nessa capela de Taipa de Pilão foi todo feito os serviços religiosos. Daí para frente, começou então a história da igreja. Havia uma necessidade de perenizar a igreja. Nessa perenização, então começou-se a erigir uma capela de pedra argamassada, que é óleo de baleia, cal de osso calcinado, areia da praia e pedra de aluvião. Então foi feita a primeira capela. Depois ela sofreu ampliações em 1577. Sofreu essas ampliações e começou a tomar o formato existente. Ela foi construída no modelo missioneiro espanhol, ou seja, como uma fortificação.
paredes de 1,20 m, 1,5 m de espessura, né? Então, para proteger a cidade. Quando a cidade era atacada, por exemplo, tocava-se o sino de alarme, a população corria para dentro da igreja, né? E para se proteger. Mais para frente nós vamos ver essa parte também. Então, em 1577 começou-se a se construir a igreja nesses moldes. Em 1601, 1602, o capitão Diogo de Medina, junto com o padre Agostinho de Matos, com solicitação do padre, ele pede terras para ampliação das áreas da igreja, para a construção de casas, quintais e um mosteiro, né? O que vai acontecer na sequência? Isso acontece em 1602 e aí passa a ser chamado a cidade de Cananéia. E esse acordo foi feito no dia de hoje. Daí o oráculo da cidade ser São João Batista, né? O padrinho da cidade. Foi nesse dia que foi feito esse acordo, então tornou-se a Cananéia, deixou de ser um povoado para ser vila, né? Depois, em 1660 e 1680, são feitas ampliações na igreja, no entorno da igreja, né? E então as pessoas pagavam um dízimo anual e as pessoas de destaque na cidade eram enterrados dentro da igreja e no entorno da igreja os que não tinham tão poder político na cidade. Então a praça, que é hoje a praça, era um cemitério, em cima de um cemitério já existente, um cemitério indígena, né? E aí em 1724 o madeirame do teto começa a ruir e ameaça desabar a igreja. Então, o Morgado de Mateus, capitão-mor da capitania de São Vicente, ele investe, reforma a igreja, amplia o teto, e ele, depois nós vamos ver, na praça, ele amplia e reforça com botaréis, e coloca a sineira, né, a torre do sino, para funcionar. Então, a partir daí, a próxima reforma deixa essa estrutura forte e o cemitério deixa de ser cemitério para começar a ser praça. Em 1774, José Custódio de Sá e Faria, ele era um engenheiro, faz uma vistoria na costa brasileira, costa sul brasileira, para a ereção de fortalezas. E descobre que a própria igreja aqui já era uma fortaleza, né? Então ele tem os croquis, esse é feito, o croquis dele foi feito em 1776, né? E olha, nós podemos ir mais para o sul, para Paranaguá, por exemplo, fazer fortaleza que lá não tem, porque a gente já pode usar a base da igreja, né? Então, a partir daí, a praça começa a tomar forma, né? Mas ela só toma forma atual no 4º centenário da cidade, né? Então agora nós vamos dar uma voltinha aqui na lateral, para vocês verem que do lado de cá foram construídas 3 seteiras, né? Do lado de lá, uma só. Depois eu vou explicar por quê. Então aqui as seteiras eram onde havia as defensas, né? E essa daqui, a outra de lá, virada para a praça, elas formam um ângulo de 180 graus. Então você podia se defender. Quando você faz esse movimento aqui, você vê a praça. No caso, o marco daquelas construções não existia. E na outra seteira, quando essa aqui você para de ver, você pega pela outra. E as duas se cruzam no ângulo de 180 graus. Tá? Aqui, nós temos o altar-mor, né? Presbitério, e numa distância aqui no chão, de 4,5 metros, mais ou menos daqui até ali, onde tem o batistério, com 9,5 metros de comprimento, 9 metros e meio de comprimento, era a original, era a capela original, primeiro de taipa de pilão e depois de alvenaria de pedra amassada. Nos anos 70, lá por 76, 77, o que acontecia? Os caixões enterrados aqui,
eles começavam a levantar o movimento de terra e os gases dos mortos, começavam a levantar e rebentavam o chão da igreja. Nessa que ele rebentava o chão da igreja, o padre vinha, desenterrava aquele mancebo, aquela pessoa, e jogava o caixão fora, o que tinha fora, e tapava de novo. Então, em 76, 77, o padre João 30 veio para cá, e ele então resolveu reformar esse chão, tirar tudo que tinha do chão e colocar no devido lugar, digamos. E aí foi quando ele achou as ruínas de pedra argamassada. Né? Foi quando ele achou as ruínas de pedra argamassada. Então ele entra em contato com uma arquiteta do Condefá, que vem para cá, remexe em tudo sem técnica nenhuma, porque ela era arquiteta, ela precisava ter um acompanhamento arqueológico, coisa que ela não fez. Né? Então o que aconteceu? Virou bagunça, invocou tudo, e ela mandou tamponar. Então perdeu-se na história, uma parte da história. Em 2011, um padre que estava aqui na época, um padre espanhol, o padre Victor, ele resolve então contratar uma equipe de arqueólogos, Maria Cristina Scatamac, do MAI da USP, Instituto de Etimologia, e na época eu era diretor de cultura, e nós começamos a fazer um trabalho de escavação, de autorização de escavação na igreja, conseguimos todas as autorizações, e foi feito um trabalho, e nós descobrimos então outros assentamentos, o tamanho da igreja, e um prolongamento que seria a casa dos padres e a escola da catequização. E cavando um pouco mais fundo, nós achamos um enterramento pré-cabralino, alguns ossadas indígenas que foram enterrados aqui, porque, como eu falei, isso aqui era uma área sagrada, né? Continua sendo, aliás, né? Então nós fizemos esse trabalho em 2012, 2011, 2012, 2013, né? Em 2014 nós fizemos o encerramento dos trabalhos, e em 2014 para 2015 nós editamos então o nosso histórico arqueológico, né, da igreja. Né? Então essa é a parte, né, que interessa para a nossa história da igreja de hoje. Né? Aí nós vamos para a praça agora, porque lá tem outra história. Bom, aqui é a seteira vista de fora, a torre da Cileira, né? E aqui o famoso Botaréis. E na época foi aberta aqui então essa porta. E aqui também, como a praça não existia, aqui também era usado como barricada. Quando a coisa ficava preta, entravam lá para dentro e aí eles usavam as seteiras, né? E aqui então a praça é inaugurada no quarto centenário da cidade. E foram colocados então os canhões e o pelourinho, símbolo da coroa portuguesa. Nós temos aqui então os dísticos, né? As quinas de Portugal com o índio no centro, né? Que para dizer que era o verdadeiro senhor da terra, né? Aqui nós temos o disco da cruz da Ordem de Cristo, na qual ela era a verdadeira dona e financiadora das eras dos descobrimentos, era a verdadeira dona do Brasil, né? Então, em homenagem a eles, a Ordem de Cristo. Aqui nós temos o oráculo da cidade, que é São João Batista, né? E aqui nós temos então o disco da família de Martim Afonso de Souza, o donatário da capitania, né? Uma curiosidade da nossa igreja é que toda igreja beira-mar, a frente é voltada para a entrada da beira-mar, que então é a entrada da cidade, né? A nossa igreja, ela a lateral para o mar, pelo seguinte: primeiro, como eu disse, ela era uma igreja missioneira espanhola nos moldes de um forte. Então, para defender a cidade, o forte tinha que ficar de lateral para o mar. E a entrada da cidade era pelo rio Olaria, ali no Morro São João, né? Que ele pegava o afluente dele, o rio Piranguinha, né? Que ele sairia aqui atrás do Banco Santander, né? De frente para, por isso que a igreja é voltada para lá. E esse Piranguinha, ele vai até passando por baixo da Rua do Artesão, né? E
por isso que lá, como a entrada da cidade era bem mais protegida, então do lado de lá, para o rio, só tinha uma seteira. Essa é a curiosidade, né? Então eu acho que eu fiz um resuminho para vocês, né? E vamos colocar isso agora para que o pessoal se embase, né? Tenha conhecimento da história e tenha orgulho da história de Cananéia, né? Exatamente, João. É isso aí, meus amigos, minhas amigas, meus familiares. Esse é um projeto que a gente está iniciando aqui em Cananéia para divulgar cada vez mais a nossa história e fazer com que o povo acredite que Cananéia tem um grande potencial da sua cultura caiçara, indígena, quilombola, e que a gente se empodere da nossa verdadeira história. É muito bom a gente entender as histórias do mundo, mas não adianta a gente entender a história do vizinho se a nossa história a gente não conhece, né? Então hoje a gente teve o prazer aqui junto com o João Carlos de entender um pouco quando começou a Vila de Cananéia, através da Igreja Matriz, muito bem explicado pelo João. Hoje nós estamos aqui no coração da cidade, que é a Praça Martim Afonso de Souza, e que a gente, ao longo desses trabalhos, a gente venha falando um pouco mais dos nossos pontos culturais e turísticos do município de Cananéia, aqui mesmo na ilha. Próxima semana a gente vai estar aí novamente aí com um outro ponto turístico aqui e cultural da cidade, falando um pouquinho mais também. E aí a gente vai mostrando cada vez mais a história da Vila de Cananéia, o primeiro povoado do Brasil.